pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula nós faremos a correção das atividades da semana passada sobre sincretismo religioso. Estejam atentos com material em mãos para nós corrigirmos, modificar o que precisar de ser modificado na nossa atividade e principalmente aprendermos, ok? Espero que vocês estejam ligados, participando. Quem não respondeu a atividade ainda da semana passada, aproveita a correção para fazer a atividade, ok? E assim que tiver tudo certinho, me manda porque eu quero corrigir e apreciar o seu trabalho, beleza? Abração para todo mundo, fiquem com Deus. E vamos para a correção. Então, pessoal, vamos lá. Nós vamos agora, então, para a correção das nossas atividades, ok? Esteja com o seu caderno, com lápis, borracha, para você fazer a sua correção. Lembrando que, como vocês fizeram atividade com base em um texto e sabendo que cada um faz a sua interpretação, né? As suas respostas não têm que estar necessariamente iguais às minhas. Você pode ter interpretado algumas coisas de um jeito diferente, a não ser aquelas questões que está pedindo para retirar do texto, aí não tem como mudar, né? Agora, quando eu falo que a sua resposta não tem que ser igual à minha, não significa também que ela vai ser de qualquer jeito. Ela tem que estar alinhada àquilo que foi perguntado, tá bom? Então, atenção para a correção. Se você precisar de anotar alguma coisa, dá pausa no vídeo nos momentos necessários para você fazer a sua correção aí, ok? Vamos lá, então. Na questão número 1, eu pedi para que vocês definissem sincretismo. A pergunta é: como podemos definir sincretismo religioso? Com base no texto, eu tirei essa resposta do jeito que ela está no texto, né, passado para vocês. Segundo o texto, diz assim: o sincretismo se caracteriza pela união de várias religiões e ideologias que formam outra. É possível visualizar elementos de várias religiões que influenciaram determinada crença. Então, o sincretismo, ele gera uma outra religião que traz elementos de outras que já existiam antes, certo? Na questão número 2, isso fica muito claro quando a gente olha para o catolicismo, por exemplo. Olha o que está perguntando a questão 2. O catolicismo, religião de grande parte dos brasileiros, nasceu em Roma, a partir do judaísmo e de religiões pagãs do Império Romano. Então, o catolicismo é uma religião cristã e o cristianismo nasce dentro do judaísmo, né, uma religião dos judeus lá da terra de Israel. Porém, quando o Império Romano adotou o catolicismo como sua religião, dentro do Império Romano, que compreendia a Europa, uma parte da Ásia e o norte da África, haviam povos de várias culturas que habitavam o Império Romano. Então, quando o Império estabelece o catolicismo como religião oficial, na tentativa de causar o mínimo de estranheza às pessoas que viviam dentro do Império, né, querendo agradar a todo mundo, ele pega como base o judaísmo, o cristianismo, mas começa a colocar neles elementos, costumes que são de religiões que já existiam dentro do Império, de povos que faziam parte do Império. Então, a partir dessa mistura, desse sincretismo, surge dentro do cristianismo o catolicismo. Para ficar claro isso, eu pedi para que vocês descrevessem alguns elementos que existem na religião católica que vieram do judaísmo. Então, de uma forma bem simples, a gente pode citar as festas judaicas, né, como a Páscoa, por exemplo, que recebeu um outro significado com os cristãos. A festa judaica comemora a saída dos hebreus do Egito. A Páscoa cristã comemora a ressurreição de Cristo, né? E uma outra coisa que o catolicismo trouxe do judaísmo é o Velho Testamento, os livros sagrados do Velho Testamento, principalmente o Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, certo?
porque o Velho Testamento foi escrito por judeus para judeus, mas é adotado dentro do catolicismo também. Então, você pode ver que essa religião traz elementos do judaísmo, e agora a gente vê que traz também elementos de religiões pagãs, religiões de povos que pertenciam ao Império Romano, como, por exemplo, o uso de imagens, né? Quando você entra em uma igreja católica, você veria imagens de pessoas que marcaram a história da igreja, os chamados santos, né? Os mártires e tal. Além do uso das imagens, que não era comum na tradição judaica, inclusive era proibido na tradição judaica a confecção de imagens, ela passou a fazer parte do catolicismo. Porém, isso vem da cultura dos povos que faziam parte do Império Romano. As vestimentas dos sacerdotes, em todas as celebrações, os padres, né, ou bispos, cardeais, papa, usam um tipo de roupa diferenciado, certo? Algumas festas também que eram pagãs e foram transformadas em festas católicas, como a celebração a São João Batista, né? Que na cultura de alguns povos pagãos comemorava a festa do fogo, o solstício de verão, né? Tanto que na festa junina tem a tradição da fogueira, algumas pessoas até caminham sobre as brasas. Então, isso tudo vem de culturas, de religiões, de povos que habitavam o Império Romano. O próprio catolicismo é uma religião, né, que nasce do sincretismo. Na pergunta número 3, na questão número 3, eu afirmei para vocês e depois fiz uma pergunta. E aí eu quero chamar a atenção, pessoal, que às vezes eu percebo que alguns alunos, eles ficam com ansiedade para responder, para terminar logo, e nisso aí não respondem como deveriam, ok? Então, muita atenção, vocês precisam entender a pergunta para depois partir para a resposta. Por isso que eu tenho lido as perguntas para vocês exercitarem isso aí. Então vamos lá, questão 3. A África é um imenso continente com uma grande diversidade de povos e culturas. É correto afirmar que os escravizados trazidos para o Brasil eram todos iguais, tinham a mesma cultura e religião? Então, eu fiz uma pergunta aqui. Primeiro, eu falei que a África é um continente de diversidade, e nessa imagem aí que está aparecendo, você pode ver isso, perceber isso, né? A África é um continente imenso, cada parte tem uma paisagem, um relevo, uma fauna diferenciada, um clima diferenciado e também culturas diferentes. Então, a resposta é: nem todos os africanos trazidos para o Brasil eles eram iguais em cultura, religião, costumes, enfim. Retire do texto a informação que comprova a sua resposta. Então, a gente já afirmou que não é correto dizer que eles eram iguais. Em qual parte do texto a gente pode encontrar isso? Se você ler, você vai encontrar lá a seguinte frase. No período de exploração da mão de obra escrava, o Brasil recebeu pessoas de diversas regiões da África. Por serem de pontos diferentes, não falavam a mesma língua e também cultuavam orixás diferentes e tinham tradições distintas. Então, isso aqui é claro, né? Tá explícito no texto. Quem fez diferente, dá uma pausa no vídeo e faça a correção aí, ok? Questão número 4. O sincretismo entre o catolicismo e as religiões de matriz africana é muito grande no Brasil. Afirmação. Agora vem a pergunta. Quais fatores contribuíram para que isso acontecesse desde o Brasil colonial? Resposta. O principal motivo que explica esse fenômeno do sincretismo, né, é a forma de poder exercida por Portugal na época da colonização. Como a coroa, o governo português, e a igreja estavam unidos no projeto de colonização, a conversão ao catolicismo é imposta aos povos conquistados. Então, gente, por que acontece o sincretismo no Brasil? Porque é trazido milhões de pessoas da África para cá, gente que já tinha sua própria religião, mas como no Brasil a colonização ela era de interesse do governo português e da Igreja Católica, converter as pessoas conquistadas ao catolicismo era uma das metas, mesmo que isso fosse forçado. Então, quem chegava no Brasil, ou quem já estava aqui como os indígenas,
eles eram obrigados praticamente a se converterem ao catolicismo. Diante dessa obrigatoriedade, por conta da união entre igreja e governo português, nasce o sincretismo para tentar, para os povos africanos tentarem manter as suas crenças, os seus valores, sem serem perseguidos por isso. E aí já entra na questão número 5, né? O sincretismo foi uma forma de resistência praticada pelos africanos escravizados trazidos ao Brasil, pois assim fingiriam praticar o catolicismo, mas na verdade estavam cultuando seus orixás. Firmei. Agora vem pergunta. Por que eles precisavam fingir que haviam se convertido ao catolicismo? Por que não praticar sua religião de forma aberta? Na questão 4 já começa a responder essa aqui, né? Mas o motivo maior era por quê? Eles eram intimidados, eles eram amedrontados, coagidos pelos castigos físicos, né, que eram impostos, caso alguém não aceitasse aquela conversão. Então, muitos escravos abraçavam a religião católica aparentemente, porém mantinham a sua crença, mantinham o culto aos seus orixás de origem, ok? Se você também não tiver feito essa resposta de forma coerente, pausa no vídeo, corrija e aí você prossiga na correção. Questão número 6. Fica claro no texto, as religiões foram muito reprimidas, Como fica claro no texto, as religiões africanas foram muito reprimidas no Brasil colonial. Mesmo assim, alguns senhores de escravos faziam vista grossa para esses cultos. Então, nós acabamos de ver na questão 5 que os cultos de origem africana, eles eram reprimidos e até castigados. Porém, em alguns engenhos, algumas fazendas, os senhores fingiam que não estavam vendo os seus escravizados praticarem culto aos orixás. Por que que esses senhores de engenho faziam essa vista grossa? Fingiam que não estavam vendo. Aí a gente volta lá no início, né? Lembrando que não foram um mesmo povo, não foi um mesmo povo africano que veio para o Brasil. Foram povos de diferentes lugares da África. Inclusive, alguns eram inimigos entre si lá na África. Por que que os senhores faziam vista grossa? Alguns historiadores sustentam que os senhores acreditavam que desta maneira, fazendo vista grossa, ia manter dentro dos escravizados a memória da África. Então, em uma fazenda, havia um grupo de escravos que lá na África era de um povo diferente dos escravizados da outra fazenda. Permitir que eles praticassem a sua religião, mesmo que de forma disfarçada, fazia com que os grupos de escravos daquelas duas fazendas continuassem lembrando da África e da inimizade, da rixa que existia entre eles e o outro povo lá na África. Isso evitaria que eles se unissem e ganhassem força para lutar contra a escravidão. Foi uma estratégia que alguns senhores de engenho acreditavam que fariam sentido, ok? Na questão número 7, falando dentro do sincretismo, eu pedi apenas que vocês completassem esse quadro, né? Eu dei na primeira coluna o nome de um orixá, de alguns orixás africanos, e na frente pedi para que vocês completassem com o nome do santo católico correspondente. Então, o primeiro orixá, Ogum. No Rio de Janeiro, ele é cultuado com o nome de São Jorge. Já no estado da Bahia, com o nome de Santo Antônio. Eu coloquei esse exemplo para ficar claro para vocês que, mesmo no Brasil, a diversidade entre os povos de origem africana continua existindo. Certo? Você vê o mesmo orixá recebendo um nome no Rio e outro nome na Bahia. Por quê? Da mesma forma que havia diversidade na África, esses povos continuaram vivendo e reproduzindo a diversidade no Brasil. Então, os escravizados que foram para o Nordeste, eles interagiram com aquela realidade do Nordeste, desenvolveram uma cultura própria lá. Escravizados que foram para a região Sudeste, por exemplo, desenvolveram uma cultura, né, adaptando, mesclando, misturando com a realidade do Sudeste.
ok? Omolu é cultuado como São Lázaro, Iansã como Santa Bárbara. Tem até um filme muito bacana, um filme brasileiro, chamado O Pagador de Promessas. Se vocês tiverem oportunidade, assistam esse filme, é muito legal. Ele conta uma história bacana e o pano de fundo dessa história é o sincretismo religioso. É a luta entre a Igreja Católica e um terreiro de candomblé pela fé de um homem, né, que era um devoto católico de Santa Bárbara, né? E aí o candomblé apresenta para ele a Santa Bárbara deles, na figura de Iansã, que é um orixá feminino. E Iemanjá é associada com a Virgem Maria, cultuada com nomes que fazem menção a Maria, como Nossa Senhora da Conceição, por exemplo. A questão número 8, né? Eu peguei duas religiões de matriz africana e pedi para vocês fazerem um pequeno comentário sobre elas. Né? Lá no finalzinho do texto tem um comentário sobre o candomblé e a umbanda. O candomblé é uma onomatopeia. O que é uma onomatopeia? É uma palavra que serve para designar um som. Por exemplo, bum. Quando você escreve bum, esse som ele descreve uma explosão, é uma onomatopeia. O candomblé é uma palavra que descreve a dança africana, o movimento, o gingado, o som da dança africana. Então, é uma palavra muito ampla o candomblé, certo? Então, os praticantes dessa religião tiveram que adaptar-se às circunstâncias que encontraram em cada engenho e região do Brasil para poder seguir com suas próprias práticas. Então, a gente conclui que o candomblé, ele não tem como ser descrito. Olha, o candomblé é assim, assim, assim. Porque em cada canto do Brasil, o candomblé tem as suas peculiaridades, como eu disse, né? Como está claro aí na resposta. Em cada engenho, em cada fazenda, em cada região do Brasil, os africanos foram interagindo, mesclando cultura e desenvolvendo a sua própria religiosidade aqui no Brasil. E com isso, em cada canto do nosso país, o candomblé tem uma versão diferente. A Umbanda, ela é mais recente, né? Ela é do início do século XX e ela nasce a partir de outras religiões que já eram religiões sincretizadas. Né? A Umbanda nasce no Rio de Janeiro, no início do século XX, e é uma mistura entre religiões afro-brasileiras, como o candomblé, né? O catolicismo, lendas indígenas e o espiritismo kardecista, o espiritismo de Allan Kardec. Por isso, é uma crença que já nasceu sincretizada, já nasceu dessa mistura aí, ok? Espero que vocês tenham compreendido, pessoal, e vou repetir, se alguma questão você não entendeu, volta ao vídeo, assista novamente, porque o mais importante é o aprendizado, ok? E, como uma sugestão, nós vivemos no país da diversidade. Nós não precisamos acreditar nem concordar com a crença do outro. Essa atividade das duas últimas aulas não tem intenção de influenciar o seu pensamento, de modificar o seu pensamento, até porque eu também tenho os meus próprios valores, as minhas crenças, as minhas convicções religiosas, e a gente não precisa de abrir mão delas, porém, vivendo num país como o nosso, um país da diversidade, precisamos sempre exercitar o respeito. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, façam a correção e não deixe de alterar alguma coisa que precise ser alterada nas suas respostas, ok?